Boa tarde a todas e a todos que estão aqui presentes em mais um seminário do programa de pós-graduação em Física. Graças a Deus, a pandemia está acabando, em breve nós podemos estar fazendo essa atividade tanto online quanto presencial. Hoje nós temos o professor João Milton, um amigo nosso da Universidade Federal do Ceará. Vou dizer brevemente o currículo do professor, Como eu sempre digo, a gente está aqui para ouvir o Milton, não amigo. Então, o professor Milton ele possui graduação e mestrado em Física pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Física Teórica pela University of Stanford, Ontário, Canadá. O doutorado pleno. Atualmente é professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará e tem experiência na área de Física da matéria condensada, com ênfase em materiais magnéticos, propriedades magnéticas e sistemas de baixa dimensionalidade, atuando principalmente nos seguintes temas: ondas de spin em filmes magnéticos, propriedades eletrônicas de superfície em filmes finos, e também ele é revisor de importantes revistas científicas, como Physics Review B, Physics Review Letter, Solid State Communication, Journal of Magnetism, Magnetic Machines. O professor Milton ele é pesquisador pequeno, e orienta diversos alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica. Então, alguém que queira colaborar com ele vai ter a oportunidade de ouvir e, após a fala dele, trocar uma ideia com o professor Milton. Professor, obrigado por aceitar nossos convites. A fala está com o senhor. Eu agradeço, Teldo. É sempre um prazer falar com vocês aí, com o pessoal aí do Cuiabá, da Universidade Federal do Mato Grosso. E assim, e discutir esses trabalhos que a gente faz, em colaboração, inclusive, são umas coisas que é sempre um prazer mostrar para vocês e apresentar para os estudantes, principalmente, essas coisas que a gente tem feito, Esse assunto de transporte balístico em materiais 2D na verdade, um assunto muito vasto. O que eu vou falar aqui na verdade, sobre alguns temas, alguns tópicos que, dentro dessa área, que são dentro dessa área de transporte balístico, e que atraiu o interesse da gente, e que nós fizemos alguns trabalhos em cima disso ao longo dos últimos anos. E, bom, antes de mais nada, o que eu queria falar é fazer uma breve introdução sobre o que é o transporte balístico, e falar, então, desses trabalhos que a gente fez, no caso, umas analogias ópticas com o comportamento dos elétrons em grafeno, e também um estudo de um outro material, que também é 2D, que é o fosforeno. E, assim, os resultados que eu vou mostrar para vocês, eles têm a ver com o controle e o transporte eletrônico no grafeno, tomando como inspiração resultados da ótica, propriedades ópticas. Então, esse aqui, na verdade, é um slide que eu faço geralmente para o público externo, mas aqui mostra onde é que fica Fortaleza, onde é que fica o Departamento de Física da UFC, e onde é que está localizado, O pessoal do exterior, geralmente, eles não ouvem muito falar de cidades do Brasil, além do Rio e São Paulo. Mas é só para mostrar para eles onde é que fica a nossa bela cidade aqui, de Fortaleza. E, claro que quem tiver interesse em conhecer, e quiser visitar, vai ser um prazer recebê-los aí. Então, o nosso grupo, ele se tornou, nos últimos anos, um grupo bastante grande, Nós temos vários professores lá. Aqui está ilustrado aqui uns professores, o professor Gil, não está aparecendo no meu curso. Está aparecendo. O professor Gil Farias, é o chair do grupo, O professor Raimundo, o professor Andrei, o professor Vandenberg, o professor Jean Lex e o professor Diego. E nós trabalhamos nessa área de matéria condensada, estudando propriedades eletrônicas, propriedades magnéticas, propriedades ópticas, e também existe uma parte do grupo que trabalha estudando o chamado soft matter, principalmente o professor Vandenberg atualmente trabalha nisso aí, e o professor Jean Lex trabalha também na interface com a biofísica, física de sistemas biológicos. Atualmente, eu não sei exatamente quantos alunos tem atualmente no grupo, porque é um número que flutua, mas do momento que eu fiz esse slide, nós tínhamos 23 alunos de pós-graduação e 3 pós-docs atuando no grupo. E desculpa aí, pessoal, o barulho.
Então, só falando do grafeno, né, que é a grande estrela dos materiais bidimensionais, que foi o... Desculpa aí, pessoal, a interrupção. Tá? Então, o grafeno, ele digamos assim, o material que deu início, né, ao estudo dos materiais bidimensionais, que valeu o Prêmio Nobel de Física em 2010, e é que essa figura aqui ilustra como é que fica a relação de dispersão de elétrons em grafeno. E uma característica importante dessa relação de dispersão, essa a energia em função do momento do cristal, é que a energia de Fermi, a energia dos elétrons mais energéticos lá da banda de valência, fica ao longo desses cones aqui, desses vértices aqui. Né? E você pode fazer uma analogia do comportamento do elétron no grafeno com o comportamento de uma partícula de massa zero relativística. Né? Veja que não a gente não está afirmando que o elétron é relativístico no grafeno, mas que o comportamento do elétron dentro do grafeno ele imita o comportamento de uma partícula relativística de massa zero. A massa efetiva do elétron no grafeno é zero. E é como um autor, algum tempo atrás, falou, que é como se fosse um universo de brinquedo onde a velocidade da luz ela é 300 vezes menor que a velocidade da luz no vácuo, efetivamente. E você pode fazer uma série de... analisar regimes que geralmente não são acessíveis a experimentos, partículas relativísticas. Isso no laboratório, como chama assim, desktop. Né? Então, mesmo em laboratório, você pode fazer medidas que, no fundo, não está investigando propriedades relativísticas. Isso tem a ver com o fato da relação de dispersão não ter gap, não ter um gap de energia aqui na energia de Fermi. E também tem uma outra característica que é um pouco mais difícil de descrever, que o elétron, ele no grafeno, ele é quiral. Tá? Então, existe um número quântico que é equivalente ao spin, e que os elétrons, eles têm... o momento dele está acoplado ao spin. Então, eu posso depois... uma das consequências disso aí alguns resultados que chamam, como, por exemplo, o efeito do tunelamento de Klein e o chamado índice de refração negativo do elétron no grafeno. Bom, essa figura aqui é desse artigo do Katznelson, Novoselov e Gain. Né? Eu lembro a vocês que o Novoselov e o André Gain, eles em 2010 ganharam o Prêmio Nobel de Física pela produção, né, investigação do grafeno. Então, esse aqui foi um artigo feito juntamente com o professor Katznelson, lá da Holanda, que eles estudaram esse fenômeno, que é o chamado tunelamento de Klein, que pode ser descrito da seguinte forma: você bota uma barreira de potencial no grafeno, e ao contrário do que a gente espera, tanto do ponto de vista clássico como na mecânica quântica básica, o elétron vai ter uma probabilidade de tunelar por essa barreira que é 100%. Ou seja, a barreira é completamente transparente para o elétron no grafeno. E isso é não só causado não só a consequência da ausência do gap no espectro. Você vê que os estados preenchidos aqui correspondem a essa região rachurada. Tá? Então, você vê que quando você bota a barreira de potencial, você tem estados vagos, né, disponíveis para o elétron na região da barreira. São estados de buracos, na verdade. Né? E a ausência do gap, e além disso, o fato de que o elétron é quiral nesse sistema, ou seja, veja que tem esse chamado pseudo-spin, esse número de spin aqui, que está na mesma direção no momento, tá? Ele faz com que haja esse nome perfeito. Isso tem a ver com o fato de que, se você olhar para esse pseudo-spin aqui, se o elétron fosse retroespalhado, ele teria que inverter o sinal desse spin dele. Só que isso não pode acontecer. Esse sistema aqui não tem nenhum termo no Hamiltoniano dele que envolva um flip de spin. Deixa eu só verificar um negócio aqui, pessoal. Eu não sei se eu peguei o slide correto. Deixa eu ver aqui. Eu acho que está correto. Voltando aqui. Então,
Então, essa é uma característica do elétron, né, do grafeno, que é esperado de uma partícula chamada ultrarrelativística. Esse efeito foi previsto pelo Oscar Klein em 1928. E pensava-se que seria muito difícil você conseguir medir experimentalmente, porque o elétron real, ele tem uma massa, a massa dele não é nula. Então, você poderia até usar esse efeito, mas você sabe campos tão intensos, na prática, você não conseguiria fazer facilmente. Alô? Okay? Então, Ok, Milton, estamos escutando. Isso você vê que um outro sistema que tem uma equação de expressão cônica como essa é o fóton. Né? Então, existe uma certa analogia entre o comportamento do elétron no grafeno e o fóton. A outra analogia que você pode fazer do elétron e do fóton é o comportamento dele quando chama ele passa para uma região com diferença de potencial. Função PN, por exemplo. E esse aqui é um artigo que em 2007. Alô? Alô? O som tá bem aí? Quebrando? Tudo bem? Só Estamos escutando, Milton. Vamos. Então, além desse efeito de perfeito, né? Existe também uma mudança na trajetória. Veja que isso acontece também se você tiver um elétron usual, está usando a equação de Schrödinger para analisar o movimento do elétron. O que eu estava falando, né? Deixa eu passar aqui. É que, pronto, esse slide aqui, puxado. É que, embora você também tenha esse efeito de refração para um elétron, por exemplo, quando você resolve a equação de Schrödinger, tá? Na verdade, até na mecânica clássica você vai ter um comportamento semelhante. O fato é que, no caso do elétron no grafeno, isso acontece para qualquer energia, ou seja, o elétron não vai ser refletido para baixas energias, por exemplo. E, além disso, ele tem uma diferença, que é esse comportamento de índice de refração negativo. Ou seja, ele vai, se eu olhar aqui para pensar em termos de ótica, né, um índice de refração positivo corresponderia ao raio transmitido que está aqui acima dessa linha tracejada. E, no entanto, ele aparece aqui abaixo da linha tracejada. Então, esse aí é tipo de um comportamento de índice de refração negativo. Entre aspas, né, porque, afinal de contas, a gente está falando de um elétron e não de um fóton. Isso levou algumas pessoas, né, no caso aqui foi o Chernow, Falco e o Altshuler, eles viram que havia uma semelhança com uma proposta que havia sido feita muito tempo atrás, um cara chamado Veselago, de uma lente plana. Essa lente, para ela funcionar, né, você precisa ter um material com o chamado índice de refração negativo. Hoje em dia é possível fabricar sistemas como esse, que agem como um meio de índice de refração negativo em certo intervalo de frequência, são chamados metamateriais. Mas uma coisa interessante dessa lente, chamada lente de Veselago, é que você pode focalizar o feixe, no caso, vai ser um feixe de elétrons, né? Mesmo que ela tenha umas interfaces planas. Tá? Então, ou seja, uma região, você pensar aqui o plano da tela como sendo a superfície do grafeno, então essa região azul, ela corresponde a uma região com um potencial diferente. Você pode imaginar que você colocou um eletrodo por cima do grafeno, então esse eletrodo, por si só, ele vai tender a focalizar o movimento dos elétrons. Né? A gente não pode falar assim muito em termos de trajetórias, porque a gente está falando de um sistema quântico. Porém, assim, com uma primeira aproximação, você pode afirmar que é como se você estivesse focalizando, né? Trazendo as trajetórias para esse ponto focal aqui, depois focalizando novamente aqui nesse ponto à direita da barreira. Então, isso aí mostra que existe uma certa correspondência entre o movimento do elétron no grafeno com o movimento da luz em meios de elétrons. Isso aí é uma coisa que foi estudada, né, desde 2007, e tem vários trabalhos que foram feitos em cima disso. Agora, uma coisa que não foi estudada tanto assim foi o efeito sobre a fase.
Sabe que você, em ótica, é possível não só criar dispositivos que controlem, né, a direção de propagação do fóton, mas também a fase dele. Existem os chamados moduladores óticos, que permitem você controlar a fase do feixe laser que passa através dele, e assim fazer dispositivos óticos baseados nisso aí. Pois é, no caso do eletrografeno, também é possível controlar a fase. E isso é uma coisa que a gente percebeu, né, que não havia sido muito explorada até a época que a gente fez esse trabalho. E tem uma coisa interessante, se você pegar, novamente, pega no elétron, que possa ser tratado pela equação de Schrödinger, se ele atravessa uma região de potencial, uma barreira de potencial, ele vai ter uma mudança de fase, vai sofrer uma mudança de fase. Geralmente, essa mudança de fase, ela vai depender da energia do elétron. Né? Uma coisa interessante do caso do elétron no grafeno é que a fase que o elétron ganha, veja que ele pode ser transmitido com 100% de probabilidade. Perfeitamente transmitido através dessa barreira. Mas, apesar de ser transmitido com 100% de probabilidade, a barreira deixa, digamos assim, uma marca nele, nessa fase que ele ganha ao atravessar. E essa fase é independente da energia do eletroincidente. Ela vai ser dada por essa integral aqui, a integral de V dx. Se essa barreira for de potencial constante ao longo dessa região W, isso aqui vai ser simplesmente VW. A altura do potencial vezes a largura do potencial, dividido por esse fator aqui, que é a constante de Planck, dividido por 2π, vezes a velocidade Fermi do elétron do grafeno, que no caso é cerca de 1000 km por segundo. Então, isso significa, isso dá uma indicação para a gente de que é possível você manipular a fase do elétron, e é por isso que a gente está falando de transporte balístico, tá? Porque no caso do transporte difusivo, não vai fazer muita diferença se você modifica a fase aqui e acolá, porque a fase está sendo embaralhada constantemente pelas colisões dentro do dispositivo. Né? Então, nesse regime balístico, ou seja, um regime em que o elétron ele atravessa o cristal, a região do dispositivo, né? A dimensão dessa região ela é menor do que o livre caminho médio entre as colisões do elétron nesse meio, essa é a definição do regime balístico. Então, nessa região aí, você pode manipular a fase do elétron aplicando potenciais desse tipo, variando o potencial dessa forma. Então, isso aqui resume o que eu acabei de falar, né? Então, uma das primeiras ideias que a gente procurou desenvolver foi o seguinte: imagine que essa barreira de potencial depende do tempo. Imagine que ela está subindo ou descendo. O que vai implicar isso aí? Você vê que, olhando novamente para essa fase aqui, você vê que ela vai ser basicamente o potencial vezes a distância. Né? Se for um potencial constante naquela região, potencial vezes a distância. Se esse potencial varia no tempo, como por exemplo está aqui, ó, um alfa t, ele cresce linearmente num certo intervalo de tempo, então a fase ela vai ser dada por isso aqui. O elétron vai ganhar um termo exponencial na sua função de onda que vai ser proporcional a alfa w, que é a largura da barreira. O alfa é a taxa de crescimento do potencial, vezes o tempo. Isso aqui, se você olhar, é semelhante a você ter uma energia a mais, ou a menos, né, para o elétron, quando ele atravessa a região da barreira. Ele se comporta como se fosse um acréscimo ou uma diminuição de energia. É interessante porque tudo isso aí pode ter um análogo em ótica. É possível você fazer um modulador óptico que altere a frequência da luz que passa por ele, se ela tiver uma dependência temporal também. Tá? Então, o que a gente fez foi investigar se era possível você, então, alterar a energia do elétron que atravessava a barreira, variando a altura da barreira, né? Variando no tempo a altura da barreira. E o método, do grupo, a gente já tinha um know-how, né, de métodos numéricos que permitiriam calcular isso aí. E o método que a gente usou é um método que é largamente utilizado, que é o método de propagação de pacote de onda, que é o split operator. Bem, eu não vou entrar em detalhes sobre como é que funciona o split operator, que tem toda a literatura sobre isso, né? Mas, basicamente, é uma maneira de você escrever o operador de evolução temporal para o meu sistema. Então, eu parto de um pacote de onda inicial, que a gente trata como sendo gaussiano, e você, basicamente, joga ele no sistema e deixa ele se propagar. Aí, nesse caso, você vai ter, claro, ele vai interagir com o potencial, lá uma região de potencial, e vai causar todo tipo de
de modificação nesse pacote de onda. No caso, a modificação que a gente está introduzindo é justamente aquele potencial que depende do tempo. Isso aqui já é um gráfico com alguns resultados que foram calculados. Foi o Gabriel, que defendeu recentemente o doutorado, ele fez esse trabalho. E o que esse gráfico mostra é o seguinte: é a energia do pacote de onda em função do tempo. Veja que ele vem, digamos assim, à esquerda da barreira, né? Aí interage com a barreira, então tem uma dependência temporal aqui da energia dele, e depois ele sai da barreira. E você vê que, por exemplo, se a taxa de variação do potencial, o alfa, for igual a zero, e essa linha verde aqui, e toda a complicação acontece aqui no meio da barreira, mas a energia com que ele sai é a mesma energia com que ele entra. Tá? E já se a altura da barreira estiver aumentando, vale notar que como essa fase é a mesma para todas as componentes desse pacote de onda, então esse pacote de onda ele é uniformemente modificado, ou seja, ele vai ganhar ou perder a mesma energia, em média. Então você vai ter que, por exemplo, se você tem uma barreira que cresce no tempo, que é a linha vermelha, a linha preta, a taxa de que no caso é 5 mil por femto segundo, tá? E o preto é 7 mil por femto segundo. Então você vê que depois de toda essa interação aqui, ele sai com energia mais alta. Então você aumentou a energia do pacote de onda, você aumentou a energia do elétron que foi transmitido. Por outro lado, se a altura da barreira estiver diminuindo, que é esses alfa negativos aqui, ele sai com energia menor do que ele tinha quando entrou. E veja que essa variação de energia é proporcional à taxa de variação. Esse gráfico de baixo é para a mesma taxa de variação, mas larguras da barreira diferentes. Você vê que, se você voltar aqui, por exemplo, para essa expressão aqui, a fase, consequentemente a energia que ele ganha, vai ser proporcional à taxa de variação da energia, da barreira, desculpa, e também proporcional à largura da barreira. E realmente é o que acontece aqui. Ó. Quanto mais larga a barreira, maior a energia que ele ganha. E você vê que aquele comportamento linear com alfa e com ômega é evidenciado aqui. Ó. Aqui para um alfa fixo, para variando o alfa, mas mantendo o W fixo. Né? E você vê que tem uma dependência linear em ambos os casos. O professor Andrei deu uma sugestão bem interessante nesse trabalho, que foi um trabalho de 2015 que a gente publicou, e foi o seguinte: veja só, se você olhar para essa energia aqui, no caso, a linha mais baixa, essa aqui que é meio esverdeada, né? Traço, ponto, ponto. Você vê que o elétron começa com 100 mil eletronvolts de energia, interage com a barreira, e ele sai com menos 50 mil eletronvolts aproximadamente. Em outras palavras, o que era um elétron, ele saiu da barreira como um buraco. Ele foi convertido num buraco. À medida que ele agora está presente na banda de valência, não na banda de condução. Isso é permitido por quê? Porque não existe gap no espectro. Né? E o que o André sugeriu foi a gente colocar um campo magnético do lado direito da barreira, que é o plano, né, da amostra, digamos assim. E daqui para cá, ou seja, do menos 200 angstroms para a direita, existe um campo magnético atuando. E o que você pode observar é que o centro de massa do pacote de onda, ele vai ter um comportamento de elétron, para essas linhas aqui, pontilhada e tracejada, mas para a linha sólida, ele tem um comportamento de partícula de carga positiva. Então, realmente, é uma conversão de elétron para buraco. Tá? Tem um detalhe nesse trabalho aí que na verdade, a gente não deu prosseguimento a esse trabalho, ele não fez mais nada em cima dele, na verdade, que é um problema que a gente ainda não conseguiu lidar com isso, né? Que é o seguinte: esse sistema aí, no fundo, é uma banda vazia. Ou seja, só tem um elétron no meu sistema. Porque, se você imaginar que o elétron foi convertido para um buraco, bem, se a banda de valência estiver completamente preenchida, ele não vai poder ir para lá. Né? Então, ele certamente vai ter que ser refletido. Então, vai haver um efeito de bloqueio de Pauli que vai aparecer no sistema mais realista. Mas, realmente, isso foi além do que a gente estava querendo investigar. Então, isso aqui era mais uma prova de princípio de que essa manipulação da fase era possível.
E a gente fez algumas extensões desse trabalho, não exatamente dessa forma, com barreira dependente do tempo, mas investigando esse efeito da fase. Então, isso aqui foi um outro trabalho que a gente fez, que é uma partir do seguinte princípio, né? Bom, se você pode manipular a fase do elétron, quando ele passa pela barreira, isso significa que, em princípio, eu posso manipular a transmissão em um anel como esse. De início, vamos ignorar essa barreira, essa região A e B, considerar apenas C, tá? Então, isso aqui é um interferômetro, tá? Você lança uma função de onda do lado esquerdo e ela tem uma componente da sua função de onda que vai pelo braço de cima e não vai pelo braço de baixo. E, eventualmente, elas vão se encontrar do lado direito e pode ter um efeito de interferência construtiva, tá? Ou destrutiva, dependendo da fase relativa deles. Então, a ideia é a seguinte: já que se eu coloco um potencial aqui na região C, eu posso controlar a fase dos elétrons que passam através dessa região, então eu posso variar a fase do braço inferior em relação ao braço superior, de forma que eu posso passar de uma interferência construtiva na saída do terminal da direita para uma interferência destrutiva. Ou seja, eu posso usar o potencial aqui na região C como uma chave, né, switch, que vai controlar a transmissão por esse anel. Em outras palavras, você vai poder manipular a condutância desse dispositivo aí, variando essa potencial. Isso é interessante porque um dos problemas do grafeno é que, pelo próprio fato dele não ter um gap, isso significa que se você vai tentar fazer um dispositivo lógico nele, esse dispositivo não vai ter o estado off. Você não pode desligar ele. Ou seja, você não pode botar no estado que tem corrente zero. Ele não tem gap. Pois é, então esse sistema aqui é um sistema que você, em princípio, poderia desligar a corrente desse sistema através da ação de uma voltagem na região C. Tá? Isso foi uma coisa que a gente foi investigar. Bom, já adiantando, a gente realmente encontrou esse efeito. Esse figura aqui, na verdade, ele veio da simulação, veio do Quant, que é o pacote de Python que a gente usa para fazer esses cálculos de condutância. Então, a gente realmente consegue controlar isso aí. Qual é a ideia por trás desses potenciais na região A e na região B? É porque a gente teve a ideia de que, se você pode manipular a fase do elétron em cada uma dessas regiões, você poderia, em princípio, usar essa configuração que está ilustrada aqui para fazer uma porta lógica. Na verdade, você pode fazer uma porta lógica configurável. Então, essa foi a ideia, né, a proposta do trabalho que a gente fez em cima disso aí. A propósito, novamente, em ótica, você tem um sistema parecido com esse. Você tem um modulador óptico que controla a fase de uma região de um interferômetro e você pode aumentar ou diminuir a transmissão. Claro que numa escala de tamanho muito maior, porque a gente está falando de luz, né? Por exemplo, um fóton com comprimento de onda da ordem de centenas de nanômetros, né? E a gente está falando aqui de uma estrutura que ela por si só vai ter algumas centenas de nanômetros de tamanho. Então é uma escala muito menor que a do fóton. Bom, esse aqui é um resultado, foi tirado. Isso foi um aluno meu na época, que era o Duarte, que hoje ele está nos Estados Unidos, né? E ele fez esse cálculo aqui usando esse pacote Conte, né? Bom, aqui ele fez para a temperatura zero e fez para uma temperatura de 77 Kelvin. E esse resultado é muito interessante, porque ele mostra que, variando a voltagem na região C, você consegue basicamente matar a corrente lá no terminal da direita. Ela vai a zero a condutância. Você consegue desligar realmente esse dispositivo, né, usando esse esquema aí, né? Uma dúvida que a gente tinha era se isso só seria válido a da temperatura zero, ou se na hora que você introduz a temperatura, você pode acabar com esse efeito, né? Na verdade, ele viu que, pelo menos nesse cálculo que ele fez, esse efeito era robusto, né? Ele realmente conseguia controlar. A gente não quis chamar no artigo de transistor, sabe isso aí? Para evitar o referir reclamar. Mas, na verdade, isso é um comportamento de transistor. O interessante é que isso aqui é uma comparação do resultado numérico com a estimativa analítica. Veja que a estimativa analítica aqui, no caso, se eu voltar aqui um pouquinho, é basicamente a aplicação dessa fórmula aqui. Certo?
Φ igual a altura do potencial vezes a largura para cortar do VF. Então, o resultado numérico, usando um sistema finito, com aquele hexágono, tá, calculado no Quant, foi os pontos, e a linha vermelha é aquela formulazinha besta que eu acabei de mostrar para vocês. E realmente eu confesso que eu fiquei muito surpreso com a concordância com o resultado. Eu não imaginava que ia dar uma concordância tão boa com esse resultado aí, mas deu. Tá? Bom, e claro, a gente fez uma comparação também, quer dizer, com um sistema usual, com um elétron num semicondutor. Esse tipo de efeito vai acontecer? A gente procurou simular um sistema em que você usa a equação de Schrödinger, né, para descrever o meu sistema, por essa linha azulada, que é uma rede quadrada. Ou seja, ele, em vez de usar a rede hexagonal do grafeno, um modelo tight-binding do grafeno, ele usou uma rede quadrada. E o resultado era pífio, né? Era essa linha azulada aqui. Tá? Então, realmente, é o efeito que é, digamos assim, próprio do grafeno, é uma consequência do tunelamento de Klein e que mostra realmente o controle desse transporte eletrônico. Um parâmetro importante que a gente mostrou aqui foi justamente a razão on-off desse sistema aqui, que é a razão entre o pico e o vale da condutância. E foi um resultado bastante razoável que a gente publicou em 2017, esse trabalho aqui. Bom, aí tem um trabalho mais recente, novamente ele explora essa analogia com a ótica. E isso foi uma ideia, novamente, o grafeno, né, ele tem esse problema de você não conseguir desligar o dispositivo, você não conseguir botar ele no estado off. Né? A gente viu que, usando aquele interferômetro, em princípio, dá para fazer isso. Só mostrar aqui uma crítica que foi feita ao trabalho, que eu acho válida, mas que não invalida o resultado, mas que realmente é uma crítica. É o seguinte, esse sistema aqui, ele necessariamente é pequeno, ou seja, eu estou falando do regime balístico, então esse aqui tem uma escala de centenas de nanômetros, tá? Então fica a dúvida se é possível ter um controle preciso sobre a formação dessa estrutura aqui no dispositivo real. Isso é uma coisa que os referistas perguntaram, né? A gente repetiu esse cálculo para uma estrutura maior, e ele é um resultado robusto, realmente é válido, porém, a gente teve que considerar aqui um caso específico em que a borda da estrutura é formada por uma chamada borda arbitraire do grafeno, para evitar efeitos de borda indesejáveis nesse sistema aqui. Pois é, então fica a dúvida se seria possível você fazer um dispositivo que controlasse a corrente dessa forma, mas numa escala maior do grafeno, e que não exigisse um controle tão fino. Né? Novamente, a gente pode fazer um apelo a uma analogia com a ótica. E aqui eu queria citar para vocês um tipo de experimento bem interessante, que inclusive pode ser feito em laboratório de ensino de física, tá? Que é uma técnica chamada de técnica de imagem Schlieren. Schlieren não é o nome de uma pessoa, tá? É uma palavra em alemão que eu não lembro exatamente o que significa, eu acho que quer dizer, claro, talvez, eu posso estar enganado. Mas é uma técnica que é usada, por exemplo, para as pessoas que estudam dinâmica de fluidos. Você quer estudar a formação de uma onda de choque ao redor de um avião, por exemplo. Você quer estudar a formação de turbulência em um fluido. Ou, como tem essa foto aqui, ó, você quer um trabalho, tá, nesse link aqui, que foi um estudo da eficiência de máscaras para evitar a transmissão de Covid-19. Então, a pessoa ficava tossindo na frente de um aparato desse, né? E esse aparato permite você obter uma imagem do ar turbulento que sai do pulmão da pessoa. Então, veja que, como é que você consegue visualizar isso aqui? O fato é que a turbulência, e na verdade a passagem de uma onda sonora ou de uma onda de choque, ela causa variações na densidade do ar. Essas variações vão se traduzir em pequenas variações no índice de refração do ar. Então, essa técnica permite você visualizar essas variações do índice de refração. Então, como é que é a ideia? Você tem aqui uma fonte de luz. A propósito, existe mais de uma técnica de imagem Schlieren, tá? Essa aqui é, digamos assim, a mais básica. Você é uma fonte de luz que ela é focalizada, ela ilumina um espelho esférico e ele tem um foco aqui no certo ponto. Tá? A área de teste, a área que você quer visualizar, está próxima aqui ao espelho. E no foco
desse espelho tem uma lâmina, uma lâmina de faca, digamos assim. Essa lâmina, ela fica no foco, bloqueando parte da luz que é refletida. E ao sair daqui, ela vai para a câmera. O que acontece? Aqui é a região onde é focalizado, certo? Por aqui assim. O que acontece? Se alguma coisa perturba o ar nessa região, então parte dos raios luminosos que seriam bloqueados pela lâmina, agora passam dela. Eles são desviados e passam dela. Já outra região que passaria, né, ela bloqueia essa aqui metade da luz, tá? Então, uma parte da luz que era na metade que era transmitida aqui, que era atravessava, ela passa a ser bloqueada. Por quê? Por causa dessa pequena variação no índice de refração. E com isso você consegue formar essa imagem aqui. Né? Então, qual é a essência disso aí? É que uma pequena flutuação ela é amplificada por esse sistema aqui e pode ser visualizado. Então você precisa ter alguma coisa aqui. Traduzindo agora para elétrons no grafeno, você precisa ter alguma coisa que focalize o elétron, né, e que consiga fazer o papel da perturbação aqui, nessa área de teste. Quem tiver curiosidade, você pode procurar na internet, tem muitas fotos bonitas, tá? Tiradas por essa técnica Schlieren. Vale a pena dar uma olhada. Então, qual foi a ideia? A ideia foi, o que pode focalizar o elétron no grafeno? É uma lente Veselago, basicamente uma região de potencial. E o que vai causar perturbação? No campo externo. Então, a ideia era usar uma estrutura como essa aqui da figura, tá? Onde você tem um lead de entrada, um terminal aqui, uma região onde o elétron é inserido aqui do lado esquerdo, e tem uma região aqui onde o elétron é coletado, o lead da direita. Então, o elétron vem e você mede, então, a corrente do lado direito. O lead 3, que é para cima e um que é para baixo, você pode imaginar que seja como uma espécie de cruz, tá? Onde tem o lado essa parte de cima e de baixo é mais larga do que a da esquerda e da direita. Então, o elétron que é refletido pela barreira, ele vai parar nesses leads 3 e lead 2 e é carregado para fora do sistema. Ele é retirado do sistema. E o elétron que atravessa aqui e que é focalizado por essa região de potencial, por aquele efeito da lente Veselago, ele vai parar nesse lead da direita. Veja como ele é estreito, então ele vai captar os elétrons que são focalizados por essa lente de Veselago, como está aqui ilustrado. Né? Então, em condições normais, a corrente é injetada pelo lado esquerdo e captada do lado direito. E a maior parte dos elétrons é focalizada aqui do lado direito. Bom, e o que vai perturbar esse sistema? Vai ser um campo externo no plano, ou então um campo magnético. Ou seja, tem um campo elétrico no plano, que vai desviar o foco desse ponto aqui, ou um campo magnético que vai fazer o mesmo papel. Então, aqui, do lado esquerdo, isso não são ilustrações, tá? São resultados mesmo do cálculo. Novamente, a gente utilizou o pacote Quant, vou calcular isso aí. E você tem aqui o efeito da lente Veselago. A corrente, né, a densidade de corrente, ela é focalizada aqui do lado direito. O elétron é emitido pelo lado esquerdo e focalizado no lado direito. Na hora que você bota um campo magnético, a ação do campo magnético perpendicular ao plano vai desviar o feixe, né, a corrente do foco. Vai sair daquele ponto lá. O elétron vai ser refletido, né, ou seja, voltando aqui, isso aqui é uma borda, tá? Ele vai ser refletido para cá e vai parar no lead 2 ou no lead 3. Vai ser retirado do sistema. Então, aplicando o campo magnético, você tem esse efeito, e aplicando o campo elétrico, ó, o efeito é semelhante. Agora o campo elétrico no plano. Então, você desvia os elétrons para cima ou para baixo, dependendo da direção do campo. E, né, novamente, eu confesso que eu não esperava que o resultado desse fosse ser tão bom, mas na verdade acabou sendo. E aqui, ó, é a condutância do lead 0 para o lead 1, que seria o da esquerda para a direita. E você vê que, em função do campo elétrico, quando o campo é 0, você tem esse valor aqui. Na hora que você aumenta o campo, você derruba aqui a condutância. Tá? Tanto no caso do campo elétrico, quanto no caso do campo magnético. O que eu achei interessante desse resultado aqui é que ele fica melhor quanto maior for o sistema.
Então, aqui, essa linha azul é para um sistema de 50 nanômetros, depois de 100 nanômetros e 150 nanômetros. Isso faz sentido porque toda essa descrição aqui, ela é feita, na verdade, não é muito realista, porque a gente está usando basicamente ótica geométrica. E, na verdade, o elétron é descrito por uma onda. Então, vai ter efeito de difração aí, né? Vai ter algum efeito de interferência. Mas, conforme você aumenta as dimensões do seu sistema, esses efeitos ficam menores. E realmente o que acontece aqui. Bom, isso aí é o caso, né, mais uma analogia ótica que realmente permite a gente tirar esses resultados interessantes. Esse trabalho foi publicado no ano passado, né, um trabalho que foi no ano do meu doutorado, do Ronan, junto com o professor Diego e com o professor Nascimento. E, em seguida, né, eu queria falar aqui do fosforeno. Eu falei bastante do grafeno, mas o fosforeno é um material que está em ascensão atualmente, né? Está sendo muito estudado atualmente. E ele tem algumas características distintas do grafeno. Primeiro, antes de mais, vamos falar da semelhança, né? Ele é material planar. O fósforo negro é um alótropo do fósforo, que é o mais estável em temperatura ambiente para seus ambientes. E ele tem uma característica semelhante à do grafite, em que ele é lamelar, ou seja, são camadas cristalinas fracamente ligadas. Então, cada camada cristalina do fósforo negro tem esse formato aqui, essa estrutura cristalina aqui. Lembra um pouco o grafeno, só que ele é enrugado, né? Ele vai para cima e para baixo. Então, visto de cima, você vê que ele tem uma estrutura basicamente favo de mel, como o caso do grafeno. Né? E você pode verificar também, que são dados experimentais, né? Aqui eu acho que é microscopia eletrônica de varredura, aqui, que mostra realmente que tem uma concordância muito boa com essa estrutura que está ilustrada aqui. O que ele tem de vantagem? Né? Ele tem um gap que depende do número de camadas dele. Na verdade, ele vai diminuindo conforme o número de camadas vai aumentando. Ele, ao contrário de alguns materiais que têm sido bastante estudados recentemente, como os TMDs, né? De calcogenetos de metais de transição, né? Tentando traduzir para português, são esses materiais aqui. Esses materiais, eles são bem interessantes, eles são semicondutores, ao contrário do grafeno, que tem gap zero, né? Eles têm gap, diferente de zero. Mas uma característica deles é que, conforme você aumenta o número de camadas, eles tornam-se semicondutores de gap indireto. A monocamada deles tem gap direto. O fósforo negro tem gap direto, tanto para a monocamada como para múltiplas camadas. Tá? E, além disso, né, o gap ele varia dependendo do número de camadas que você tem. Então, e é sintonizado. Você pode também aplicar um campo elétrico nele e variar esse gap. Então, isso por si só já constitui uma característica desejável para o fosforeno. Ele, além disso, né, ele tem os elétrons nesse sistema tem alta mobilidade. Não tão alta quanto o grafeno, mas alto o suficiente para ser vantajoso em relação a outros materiais. Bom, ele tem algumas desvantagens, né? Ele tende a se oxidar facilmente. Então, se um experimental fabrica uma camada de fósforo negro, a monocamada é chamada de fosforeno, né? E se ele não for encapado, se não for recoberto com filme, ele vai tender a se decompor. Mas ele tem algumas características interessantes também em termos da anisotropia da estrutura de bandas dele. Bom, já foram feitos, ele começou a ser estudado intensivamente em 2014, e esse aqui é um trabalho dessa época que mostra já um exemplo de um transistor de efeito de campo baseado no fosforeno, tá? No caso, sobre um substrato de óxido de silício. Então, se fabricado, aqui a curva de corrente de voltagem, né? Não, coeficiente Hall, no caso, para uma amostra como essa. E aqui é um exemplo da estrutura de banda dele. Essas linhas pretas foram calculadas por um cálculo de primeiros princípios. Eu não lembro da fonte onde eu peguei isso aí, se era um cálculo DFT ou GW, algo desse tipo. Mas é um cálculo de primeiros princípios. E as linhas vermelhas mostram os orbitais que contribuem mais, coloridas, desculpa, mostram os orbitais que têm maior contribuição em cada região aí, né? E você vê que
próximo do nível de Fermi, que é aqui no zero, né, a contribuição maior é dos orbitais PZ. Tá? E tem uma característica curiosa nessa estrutura de bandas, para quem está familiarizado com isso, é que ela exibe a anisotropia da estrutura de bandas do fosforeno. No sentido de que você olhar para essa curva vermelha aqui, a curvatura aqui do lado do gama para Y é diferente, bem diferente da curvatura do gama para o X. Isso indica que a massa efetiva dos buracos, aqui nesse caso, dos elétrons aqui, para essa banda, vão depender da direção que você está tomando do cálculo. Ou seja, a massa depende da direção. Bom, em 2014 foi feito um trabalho pelo Rudenko e Katznelson, em que eles propuseram um modelo Tight-Binding para descrever o fosforeno, tá? É interessante que esse artigo ele fala do modelo Tight-Binding, mas não dá muitos detalhes não, tá? Esse aqui foi um cálculo que eu fiz, na verdade, que mostra como é que fica as expressões do modelo Tight-Binding. É um pouco complicado, mas o fato é que ele dá ele reproduz de forma bem fiel a estrutura de bandas dele para essas bandas próximas do nível de Fermi, que são essas linhas azuis aqui, ó, o modelo Tight-Binding, tá? Então, serve como base para um cálculo numérico de transporte eletrônico desse sistema aí. Bom, esse aqui foi um trabalho que eu fiz também em 2015, né, em que, partindo desse modelo Tight-Binding, você pode obter um chamado modelo contínuo. Veja que quando a gente fala que o grafeno, o eletrografeno, ele se comporta como uma partícula relativística, isso é dentro de um modelo que é uma aproximação próximo daqueles vértices, daqueles cones da dispersão do elétron, tá? Então, quando você pega o hamiltoniano, o Tight-Binding do grafeno, e faz uma aproximação para grandes comprimentos de onda, você vai obter algo que é um chamado modelo contínuo, em que ele incorpora aquela estrutura de bandas cônica dele, tá? É uma aproximação, é válida dentro de um certo intervalo de movimento e energia, mas que descreve muito bem o elétron naquela região. Então, de forma análoga, você pode fazer um cálculo como esse para o caso do fosforeno. Você obtém esse hamiltoniano aqui, que é mais, digamos assim, viável de se trabalhar. E você vê que vai ter esses fatores gama aqui, eles vão ser diferentes na direção X e na direção Y. Isso vai dar conta da anisotropia do elétron no grafeno. Esses parâmetros dependem por exemplo, dos ângulos das ligações dos átomos de fósforo na estrutura cristalina do fosforeno. Bom, mas com isso você consegue obter uma boa aproximação. A linha preta aqui é o modelo Tight-Binding, se não estou enganado. E a linha tracejada vermelha corresponde a esse modelo contínuo aí, naquela expressão anterior. Tá? E a partir desse cálculo, você pode calcular as massas efetivas para banda de valência e condução, né, dentro desse modelo aí. E você encontra essas expressões aqui e pode encontrar um hamiltoniano ainda mais simples, que é esse aqui de baixo. Tem aqui a massa do elétron, aqui no caso do elétron, tá? A banda de condução, no caso. A massa do elétron na direção X, a massa do elétron na direção Y. Bom, com isso você pode calcular, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas são os níveis de Landau, nesse sistema aí. Né? E pode generalizar isso aí para bicamada e múltiplas camadas também. Então, nesse caso aí, a estrutura de bandas é um cálculo semelhante ao que foi feito anteriormente, só que agora comparando o modelo Tight-Binding para bicamada com o modelo contínuo para bicamada. É uma concordância razoável, né? Na hora que você sai desse intervalo aqui de momento, por exemplo, a concordância fica ruim. Mas, dentro desse intervalo, ela é bem razoável. Uma coisa interessante do fosforeno é que você, quando aplica um campo elétrico, você pode fechar o gap dele. É interessante porque, na hora que você fecha o gap, ele se comporta como grafeno. Ele passa a repetir as propriedades do grafeno, né, na formação, no sentido de que você tem agora aqueles cones na sua relação de dispersão. Isso acontece para um certo valor crítico de campo elétrico. Aqui é um gráfico do gap, e tem um certo valor aqui a diferença de potencial entre as camadas, que é esse delta aqui, em que o gap se fecha. Tá? E a partir daí, você tem um comportamento de Fermi de Dirac, como no grafeno. Okay? É interessante que esse gráfico aqui parece uma linha vermelha, tá? Mas, na verdade, é uma linha preta sobreposta a ela, tem uma linha vermelha, que é o cálculo numérico e
aproximação analítica que foi feita nesse trabalho aqui. E elas têm uma excelente concordância, né? Bom, como eu falei, você pode generalizar isso aí para múltiplas camadas. Foi isso que lá no nosso grupo, né, os nossos alunos fizeram. Aqui é um trabalho do Duarte, do Luan, do professor Diego, e a gente fez a colaboração também com o professor Tony Lowe, lá na Universidade de Minnesota. Que a gente basicamente estendeu todo aquele cálculo da monocamada, da bicamada do fosforeno para múltiplas camadas. Na verdade, número arbitrário de camadas. Eu não vou entrar nesses detalhes matemáticos que pode do que eu estou querendo dizer aqui, tá? Mas o importante é que, passando já direto para os resultados, é que você pode agora calcular as massas efetivas para quantas camadas você quiser, né, de fosforeno, de fósforo negro, no caso, né? E agora, de posse desses valores de massas efetivas, você pode, por exemplo, fazer cálculo de condutância do dispositivo nesse sistema aí. Obviamente, eu não vou me estender demais aqui, né? Tem muito resultado. Por exemplo, isso aqui é um cálculo de estado de borda, tá? Do fosforeno. Mas um resultado que eu queria destacar agora, novamente, dentro daquele tema de analogia com ótica, é que você pode agora, de posse daqueles valores de massas efetivas, você pode estudar a propagação de pacotes de ondas nesse sistema. Você pode jogar todos esses parâmetros naqueles códigos de split operator e calcular a propagação de pacote de onda. Bom, aqui fala de uma abordagem analítica, que eu também não vou me deter nela, e concentrar aqui no cálculo numérico. Isso é um trabalho recente, feito por um aluno do grupo, que é a Sofia, que está terminando o doutorado agora esse ano, em que ela fez justamente isso. Tá? Então, ela aplicou aquele modelo de massa efetiva e estudou a propagação de pacote de onda nele. Tá? Bom, aqui um fenômeno que ela analisou, né, foi o chamado Zitterbewegung. O Zitterbewegung, traduzindo em português, é tremor. É um movimento trêmulo que o elétron no grafeno ele apresenta e que também o elétron no fosforeno ele vai apresentar. E ela foi capaz de demonstrar isso aí usando esse método de split operator para o fosforeno. E você vê que a posição do pacote de onda, por exemplo, ao longo do tempo, 30 segundos, ela apresentava as oscilações aqui. Tá? Então, isso é característico desse fenômeno chamado de Zitterbewegung. E, nesse caso do fosforeno, ele vai depender da direção de propagação. Novamente, dentro desse tema de analogia com a ótica, né, a gente pode também estudar o efeito de refração para esse pacote de onda no fosforeno. Mas tem uma coisa interessante nele, que é a seguinte. Como o fosforeno é anisotrópico, ou seja, as propriedades dele dependem da direção para onde você olha, isso significa que você pode ter um efeito de refração, mesmo que você não tenha nenhum potencial externo nesse sistema. Simplesmente se você tiver um chamado defeito, uma borda de grão nesse material. Então, o que é uma borda de grão? Se você tem um material policristalino, veja que a maioria dos cristais que a gente encontra no dia a dia da gente são policristalinos. Eles são feitos de minúsculos cristais orientados em direções diferentes. Aqui é um exemplo do caso do grafeno. Você tem aqui um resultado experimental, né? Que ele mostra o grafeno aqui nessa direção, nessa região aqui, orientada ao longo de uma direção. E nessa outra região aqui da direita, está orientado numa direção que faz um ângulo com o primeiro. Você vê que aparece aqui ilustrado, né? E tem uma borda, uma interface entre essas regiões, onde você tem esses defeitos aqui. Então, o grafeno, ele é formado por esses hexágonos, né? As ligações químicas dos átomos de carbono. Pois é, nessas regiões aqui você tem pentágonos, que aparecem como azuis, e em vermelho tem os heptágonos. Pentágonos, heptágonos, pentágonos, heptágonos. E eles formam a chamada borda de grão. E aqui são dois domínios, né, onde você tem grãos diferentes. Nesse caso aqui já é o fósforo negro, tá? Então, o que vai acontecer é que, como esses grãos são orientados em direções diferentes, então as massas efetivas dentro de cada região são diferentes. Isso quer dizer que a propagação do elétron vai ser influenciada por isso aí. Pode ter algum efeito de reflexão, por exemplo.
Bom, novamente não vou me deter muito no cálculo analítico, né? Mas o importante é o seguinte, que você agora pode descrever esse sistema num sistema num sistema de coordenadas rotacionado. Tá? Leva em conta a orientação desse domínio cristalino em relação a uma certa direção específica. E isso foi o que a gente fez, né, nesse trabalho aqui. Então, na região 1, você vai ter o fosforeno orientado ao longo desse ângulo alfa 1 aqui. Essa elipse aqui seria uma curva de energia constante no espaço de momento. Tá? Se fosse um material isotrópico, ela seria um círculo. Mas como ele é anisotrópico, você tem uma elipse. Então, você tem essa elipse orientada com esse ângulo alfa 1. E na região 2, você tem a elipse orientada agora na direção alfa 2. Tem um ângulo diferente. Tem uma interface aqui, onde você passa de uma região para outra. Na época que a gente fez esse trabalho, a gente olhou na literatura e viu que haviam trabalhos que investigavam o efeito, se havia a possibilidade de ter elétrons localizados nessa borda aqui. E o resultado é negativo, você não vai ter elétrons presos aqui. Para a gente, isso é um bom sinal. Significa que você pode ignorar o efeito dessa borda sobre a transmissão. Simplesmente tratar como se fosse uma região abrupta, onde passa de uma orientação para outra. Tá? Tem uma coisa interessante que é uma consequência da anisotropia do elétron no fosforeno, é que, ao contrário do que a intuição nos diz, o vetor momento e o vetor velocidade eles não são colineares. Se você olhar aqui, o vetor velocidade ele é perpendicular a essa curva de energia constante. E ele não está paralelo ao vetor momento, vetor K. Aqui. Isso significa que você pode ter efeitos de refração, né, quando você passa de uma região para outra. Não vou entrar nesses detalhes. Por exemplo, aqui esse diagrama ele mostra, né, esse foi um trabalho que eu apresentei 2 anos atrás, no Congresso. E quando você passa da uma região para outra, né, você vai ter que o momento na direção perpendicular, a componente perpendicular à interface, ele não é conservado. Mas o momento na direção paralela à interface tem que ser conservado. Isso significa que você vai passar dessa elipse azul aqui para um ponto da elipse preta, que, vale lembrar, corresponde à mesma energia, tá? Então, a mesma energia, mas orientações diferentes do cristal. Só que de tal forma que a componente Y do momento seja a mesma. Então, isso significa que a esse K1 aqui vai corresponder a um K2 na outra região. E ao V1 vai corresponder a um V2 na outra região. Isso aí significa que vai haver um efeito de refração. No caso da figura da direita, o estado K1 aqui, com essa velocidade aqui na direção X, por exemplo, aí, se você olhar para a linha horizontal vermelha, você vai ver que não vai ter nenhum estado na elipse azul que corresponda a esse componente de momento na direção KY. Tá? Então, isso significa que esse estado aqui vai sofrer uma reflexão total ao passar de uma região para outra. Isso é análogo à reflexão interna total da luz, por exemplo, quando passa de um meio de um índice de refração para outro. Isso aqui foi um trabalho que foi feito por Levi, que era o trabalho de mestrado dele, né, Levi Félix, e ele mostrou justamente esse efeito de reflexão total. Aqui na figura D, o elétron ele é emitido aqui desse ponto aqui, do lado esquerdo, ele incide sobre a interface, que é essa linha vertical, e ele é refletido, tá? Totalmente refletido. E há também alguns efeitos de refração. O elétron sai aqui no painel A, por exemplo, ele sai aqui desse ponto do lado esquerdo. Opa. Acabou. Nossa. E ele uma parte é transmitido, tem essa refração negativa aqui, né? E uma parte é refletida para cá. É uma coisa completamente contraintuitiva nessas direções aqui de reflexão. E nesse caso aqui, o ângulo da região 2 é esse ângulo de menos 15 graus. Tá? Isso pode ser ilustrado pela propagação de pacote de onda. Né? Então, você vê aqui que você lança um pacote de onda, ele interage com a interface,
ele sofre essa refração negativa aqui, ó. Vem daqui para cá, né? E sai desse lado aqui. Isso aí são fotogramas de um filme, né? Que você pode fazer, que mostra exatamente essa propagação aí, com índice de refração negativa. E aqui um exemplo de reflexão total. Você vê que o pacote onda ele incide aqui, do lado esquerdo para o lado direito, interage aqui de forma complicada com a interface e é refletido, totalmente refletido. Uma coisa que eu lembro a vocês é que a energia, não existe diferença de potencial da região para outra. A energia do pacote onda é a mesma na região e na outra. A única coisa que é diferente é a orientação do cristal. Tá? É um trabalho que a gente está ainda preparando para publicar, na verdade. Então, esses aqui são exemplos, né, em que você tem uma analogia com a ótica. Isso só funciona porque você tem uma propagação aí no regime balístico, tá? Então, existe uma variedade de resultados que podem ser tirados nesses sistemas. Existem outros materiais que podem ser investigados. Por exemplo, no caso dos TMDs, existe um fenômeno chamado acoplamento spin-valley. Você pode ter, por exemplo, um efeito de reflexão como esse, em que a transmissão vai depender do spin do elétron. Isso é uma coisa que a gente ainda vai investigar. E existem outros materiais que todos os dias vão se descobrir novos materiais 2D com propriedades interessantes e que a gente pode usar esses mesmos métodos para estudá-los. Tá? Então, isso é apenas o começo de uma linha de trabalho que a gente está fazendo nessa área. Tá? Bom, esses trabalhos foram feitos, né, junto com os alunos do grupo. No caso aqui foi o Duarte José, o Luan, a Sofia, o Gabriel, o Levi, que hoje em dia está na Unicamp, o Jonatas e a Gisele. E queria agradecer a atenção de vocês e eu estou aberto a tirar qualquer dúvida que, porventura, vocês tenham. É isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado, Milton, pelo trabalho apresentado. Excelente resultados aí que você mostrou. Eu gosto sempre de dizer, Théo, que no grupo a gente faz vários tipos de trabalho, desde cálculos de DFT, né, de materiais bem complicados, cálculos de transporte, cálculos de Expo, né? Sim. Mas o que eu gosto desses trabalhos aí é que eles têm uma pegada intuitiva, tá? E eles foram bastante divertidos de se fazer, né? Assim, eu sempre, para mim, não adianta fazer uma pesquisa que eu não acho divertido. Eu acho que tem que ser divertido para poder... Imagina o playground que você brincou aí nesse parque aí dos materiais bidimensionais. E a gente está sempre olhando coisas novas, né? Os alunos também trazem sugestões de novas aplicações, tá? Novos estudos. Bom, já temos pessoas levantando a mão. Aproveito para falar, quem quiser fazer pergunta para o professor Milton, né? Pode aí levantar a mãozinha virtual ou se manifestar no chat, tá? Alexandre Dias, por gentileza, abrir o microfone para fazer a pergunta direta. Boa tarde, professor. O senhor consegue me ouvir? Consigo. Professor, muito bacana a sua apresentação. Eu fiquei curioso que o senhor falou do Quant, um programinha bem legal. Minha pergunta é a seguinte: o seu livro fez com grafeno, né? O senhor conseguiria colocar o seu tide binding do borofeno lá, por exemplo? Borofeno não, desculpa, do fósforo negro. Ou um tide binding do Vanilla 90, por exemplo, nesse programa para fazer o transporte? Talvez sendo mais orbitais, um newtoniano mais robusto. A resposta, assim, a gente, inclusive, está aplicando para o fosforeno, tá? E os trabalhos que a gente tem feito recentemente, inclusive com a colaboração dos professores do ITA, né? A gente está usando o Vanilla 90 para pegar parâmetros tide binding para outros materiais, com vistas a cálculos desse tipo, né? Cálculos tide binding. Veja que não só você pode pegar no Quant, pegar um tide binding, parâmetro tide binding e colocar lá, né? Claro, sempre tem umas sutilezas aí, né? Na forma como você aplica, né? Por exemplo, como você constrói a sua rede, tudo. Mas você pode fazer isso. Mas, além disso, você pode pegar um modelo de massa efetiva e tratar e fazer uma discretização, né, no seu domínio e aplicar no Quant. Ou seja, você pode usar um modelo contínuo também no Quant. Não necessariamente só tide binding. Só mais uma pergunta, professor, sobre o Quant também. Eu vi que o senhor usou um sistema relativamente grande aí no Quant para fazer o cálculo de transporte. Aí minha dúvida é que o Quant, pelo que eu vi, ele é em Python, né?
linguagem. Não fica muito lento fazer esses cálculos, sistemas grandes no Quant? Ou ele tem alguma otimização, alguma coisa que permite que você consiga fazer no tempo hábil isso? Olha, assim, no dia a dia do cálculo, na verdade, eu não tenho mexido com o Quant, né? Então, eu vou falar de segunda mão, tá? Mas, que eu saiba, ele funciona de forma bem rápida, na verdade. A gente até tem a oportunidade, a opção de usar o cluster, tá? do nosso grupo. Mas, que eu saiba, ele roda de forma relativamente rápida. Mas, por exemplo, naquele trabalho do interferômetro, um dos referis, a gente mandou aquele artigo para várias revistas, na verdade, até que ele conseguiu ser publicado. E um dos referis reclamou que era um sistema muito pequeno. Então, o Duarte, que foi o pescador principal naquele caso, né, ele descobriu um artigo em que o autor ele fazia uma espécie de rescalonamento. Você pode rescalonar o seu tight binding para você tratar de sistemas maiores. E ele fez isso, e aí viu que o resultado era robusto. Tá? Então, no princípio, dá para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de brincadeira também. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alexandre. Vitor Gabriel, por favor, ligar o microfone, fazer sua pergunta. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria perguntar se você puder voltar lá nos slides, eu queria que você pudesse explicar melhor. Acho que foi aquela última figura que você mostrou. A do fosforeno na corda de grão? Foi a última figura, eu acho. Eu falei um pouco rápido sobre aquilo ali, mas deixa eu ver aqui. Cadê? Isso é, isso. Na verdade, para entender essa figura, vale a pena voltar para essa daqui. É interessante que esse tipo de análise aqui, geométrica, você pode fazer também para analisar ótica geométrica, se você quiser entender por que tem reflexão interna total no sistema, né? Porque você representar, por exemplo, no caso da luz, para um dado comprimento de onda, né? Você vai ter um certo vetor de onda, você vai ter que, se fosse no plano, você tem círculos, tá? Quando você passa de um meio para o outro, devido ao índice de refração, para uma dada frequência, o círculo vai ter raios diferentes. Tá? Então, o que vai acontecer? Você lançou, olhando para essa figura aqui, lá direito. O seu pacote de onda, ele tem um vetor de onda, ele está nessa elipse preta. Veja que essa elipse corresponde a estados de mesma energia. Tá? Mesma energia. Então, e isso no lado esquerdo, e a mesma energia no lado direito é a elipse azul. Lembrando, eles têm a mesma energia, só tem orientações diferentes. É como se pegasse essa elipse aqui e girasse. Tá? Então, esse estado aqui corresponde a esse ponto aqui nessa elipse preta. E ele vai ser mapeado para um ponto, se você quiser transmitir ele para o outro lado, ele tem que ser mapeado para um ponto na outra elipse. Tá? Mas de tal maneira que ele tem a mesma energia, né? Tudo bem? Mas que tem a mesma componente do vetor de onda na direção paralela à interface. Observação no momento. Tá? Só que você vê que nesse caso aqui, do lado esquerdo, isso é possível. Está tendo um eco aí, desculpe. No caso da esquerda, isso é possível. Você pode mapear esse vetor preto no vetor azul aqui, tá vendo? Um K1 para o K2. Né? Vai ter uma refração, mas você pode mapear um no outro. No caso dessa figura aqui, não tem nenhum vetor que satisfaça essas condições, que ele esteja sobre a elipse azul, tem a mesma energia, e que tenha a mesma componente KY, né, na direção paralela à interface. Então, como ele não consegue satisfazer isso aí, ele vai ser totalmente refletido. Isso acontece aqui, nessa figura. Tem um fenômeno que eu não citei, mas que causou muita dor de cabeça para o Levi, quando ele estava fazendo essas contas. Essa linha aqui tracejada
é o que a gente espera daquela... Ele chamou de trajetória clássica, mas não é clássica não, tá? É o que a gente espera daquela análise da elipse. A gente espera que ele siga essa linha tracejada, tá? Mas quando você bota aqui, ele segue uma linha diferente, uma trajetória diferente. Mas tem a ver com seguir uma coisa contra-intuitiva também que acontece aqui, que eu não citei, que é o seguinte. Cadê? Vamos supor que você prepara um pacote de onda. Esse pacote de onda, ele tem uma certa distribuição no espaço e momento. Ele tem um certo delta aqui em K, tá? Mas ele, vamos dizer que ele tem uma distribuição gaussiana, simétrica, ao redor de um K central. Essa distribuição é simétrica em K, mas ela não é simétrica em V. Ou seja, a distribuição de velocidades, ela não é simétrica. Então, é por isso que quando você lança ele aqui, ele não necessariamente vai seguir exatamente a linha que a gente estava prevendo, tá? Então, ele achava que era um erro numérico, mas aí a gente descobriu, pensou um pouquinho e descobriu que é essa sutileza que acontece aí. Né? Eu espero que, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Clareou sim, obrigado. Ok. Obrigado, Vitor. A Gisele Castro havia levantado a mão. Já foi contemplada, Gisele, com a pergunta do Vitor? Era só uma perguntinha mesmo. Era só para... É que ele mencionou com respeito ao efeito Valley. Aí eu fiquei me perguntando se o tamanho da célula unitária do material teria alguma influência sobre o efeito. O tamanho da célula unitária? Ó, esse efeito acoplamento spin-valley, ele, no fundo, ele vem do acoplamento spin-ópta, tá? Então, eu acho que não acho que não tem a ver com o tamanho da célula, não, sabe? Mas ele vem do acoplamento spin-ópta, aí causa um split da banda de valência dos TMDs, que é dependente do vale. Então, vamos supor, o topo da banda de valência no vale K é spin-up, e o topo da banda de valência do vale K' é spin-down. É basicamente isso. Os TMDs, né? Tem um pequeno split na banda de condução também, mas o split é maior na banda de valência. Certo. Obrigado, Gisele, pela pergunta. O Milton, eu tenho uma pergunta. Ano passado, a gente publicou um artigo de uma aluna do doutorado aqui da Federal de Mato Grosso, do nosso programa, né? Usando a técnica de split operator para fazer o transporte balístico em fios quânticos ramificados, né? E um questionamento do revisor, né, que pegou bastante no pé, tive que escrever uma carta bem longa para ele, tentando convencê-lo, é de que o cálculo da condutividade, né, não usando métodos de propagação de onda, não está relacionado com o cálculo da condutividade que a gente conhece, né, que vem da relação da corrente com a tensão. Né? E, bom, tive um certo trabalho para explicar para ele, e ele se convenceu justamente porque o próprio Quant usa esse tipo de propagação, né? Esse tipo de... Então, foi o que salvou o nosso artigo, foi eu ter que usar, né, citar um pouco no artigo, né, o modelo do Quant e mostrar que também tem mais trabalhos, né? Você pega a fórmula de Landau, ela exatamente, basicamente envolve o coeficiente de transmissão, né? É isso, é que o que ele queria dizer é que o pacote, o cálculo da condutividade usando propagação de pacote de onda não era não estava relacionado com a fórmula de Landau, né? Bom, tem que ver, mas eu acho que está sim. Mas tem como você, de uma forma, pegar o formalismo da função de onda e chegar na equação do Landau. Mas não era esse o objetivo do trabalho, né? O objetivo do trabalho era outro. Eu consegui convencê-lo, né, através de... mostrando para ele que outros programas também fazem esse tipo de cálculo. Foi interessante porque esse trabalho do interferômetro,
a gente tentou várias revistas, né? Tentou PRL, Sim. Né? E ele era bem aplicado. Aí a gente mandou para o Journal of Applied Physics. E eu acho que um dos referidos era engenheiro eletricista. Porque aí ele perguntou, ele fez uma série de, o cara foi legal. Ele fez uma série de perguntas sobre, por exemplo, os parâmetros que a gente usa para avaliar a qualidade, né, do dispositivo. Por exemplo, ele disse, você não calculou uma figura de mérito conhecida como subthreshold. Eu esqueci o nome, na verdade. Mas, inclusive, depois a gente calculou isso aí, né? Que é um parâmetro que os engenheiros usam. E aí foram reclamar que, por exemplo, a razão on-off que a gente usou, a gente encontrou, era, acho que, 10 a 3. Aí diz, mas 10 a 3 é pouco. Aí depois você encontrou outros artigos publicados em Nature, tal, que usava essa mesma razão on-off. Então, às vezes, os caras, eles encrencam com algumas coisas que realmente não fazem sentido. É verdade. Ô, Milton, eu tenho uma pergunta bem básica. Na verdade, eu tenho uma resposta, mas eu gostaria que você falasse sobre isso, né? Qual que é a diferença entre o transporte balístico e não balístico nesses sistemas de baixa dimensionalidade? Porque nesses sistemas de baixa dimensionalidade possuem transporte balístico, né? Na verdade, essa seria a pergunta. Tem aquela coisa, né? Quando você tem a propagação do elétron, né, nesse sistema, aí ele tem um livre caminho médio. Na verdade, tem um comprimento de coerência de fase, tem um comprimento de relaxação de momento, né? E que não necessariamente são os mesmos. Mas geralmente a gente, quando vai descrever, fala como se fosse o mesmo. Mas o importante é que, numa certa escala de distância, a função de onda ela tem uma coerência de fase. Enquanto que você está num dispositivo no seu regime de transporte difusivo, você vai ver que essa fase é embaralhada. Então, por exemplo, efeitos de interferência, como aquele do interferômetro, eles vão ser apagados por causa disso. Né? Você usa, por exemplo, a equação de Boltzmann para descrever aquilo ali. Né? Mas, no regime de transporte balístico, você pode, digamos assim, rastrear a fase do elétron naquele sistema durante a propagação dele. Né? Mas tudo por quê? Porque o comprimento de relaxação de fase dele é maior do que o tamanho do dispositivo. Tem outros comprimentos, né? Tem comprimento de relaxação de spin, está falando também de uma corrente spin polarizada. Eles podem ser diferentes uns dos outros, né? Mas nesse caso aí, eu diria que o importante é o comprimento de coerência de fase para você ter esse comportamento que a gente está vendo aí. Então, o interessante é que o bom de se falar de materiais bidimensionais como o grafeno é porque justamente não é só o fato de eles serem bidimensionais, efetivamente bidimensionais, mas que eles são muito perfeitos, são cristais com excelente qualidade, com poucos defeitos. Depende da técnica de fabricação, né? Mas você pega, por exemplo, um cristal de grafeno feito por microclivagem, então ele pode ter um tamanho, sei lá, de 1 micron e ser basicamente sem defeitos. Aí isso permite que ele tenha um comprimento de coerência de fase tamanho do dispositivo que você fabricar. Já se você pegasse um outro material usual, por exemplo, você não conseguiria ter isso aí. Tá mudo, Theo. São os micos da nova era, né Milton? Pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta, professor Milton? Pode levantar a mão, se manifestar no chat, ou pode abrir o microfone. Bom, a gente já está chegando às 7h30, né? Então eu vou finalizar por aqui. A gente tinha marcado para 1h30 de evento, né? Agradeço mais uma vez, Milton. Quem tiver interesse de colaborar com o professor Milton, ele é da Federal do Ceará, é muito fácil de encontrar lá o e-mail dele, né? E mandar o e-mail para ele. Eu vou deixar só aqui no chat o link da página do GTMC. Tá? Perfeito. Vou pegar aqui rapidamente. Pode mostrar ele para nós aí. Eu lembrei agora, se não tinha pego antes. Deixa eu pegar aqui qual é o link. Tem que fazer propaganda. E eu aproveitar e dizer que quem
construiu esse site aqui foi a Gisele, viu? Ah, foi a Gisele Tá Castro? muito bonito. Aham. Tá, muito parabéns para a Gisele. Eu acho que ele não está muito atualizado, mas tem várias informações aí. Tá certo. Tá grande o grupo, né, Milton? Da época que eu estava aí para cá, cresceu bastante, muitos trabalhos foram realizados, muitas posições foram conquistadas, né? Tá realmente um de vento e popa lá. E, assim, e a gente está sempre disposto a aceitar novos estudantes, né? E quem estiver interessado, vamos conversar com a gente. Sim, sim. Bom, espero em breve estar visitando vocês aí pessoalmente também, com o final da pandemia, né? Isso em breve vai acontecer. Obrigado. Mas obrigado pelo seu seminário, Milton. Agradeço também a todos os professores, todos os alunos que estiveram presentes hoje aqui nessa atividade do nosso programa. Né? Então, bom final de semana para todos. Quem não tomou vacina, pode tomar, que é seguro. Eu já tomei as 2 doses. Também. Quero agradecer a vocês pela presença também. Obrigado a todos. Obrigado, Milton.